Esta é uma palavra abençoadora. Hebreus capítulo 11, 1, e diz-nos o seguinte: a confiança é a certeza do que esperamos, convencido das coisas que não vemos. Uma palavra poderosa em Deus, uma palavra que abençoa o nosso coração. Nós vamos estudar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre essas verdades aqui trazidas para nós de forma maravilhosa. A fé, no português, ela não tem um sentido muito aprofundado. Mas quando nós vamos para o hebraico, fé quer dizer emuná. Emuná é uma fé praticante, é uma fé que exercita a prática daquilo que cremos. Como damos um salto para crermos conforme as Escrituras? Hebreus 11, ela é um dos preferidos meus. Algo que quando eu estudo alimenta a minha fé, alimenta o desenvolvimento da prática da palavra. Viver pela fé, por vezes, é exercitada quando temos que ultrapassar certos obstáculos, o objetivo dos mesmos, e isso faz com que haja um processo de crescimento espiritual. Nem todas as provas são tão difíceis ou onerosas. Muitas são estímulos emocionais e saudáveis que nos ajudam a desenvolver a confiança e a fé no Pai Eterno. O maior desafio, o desafio que nos leva a cada dia pôr em prática aquilo que aprendemos do Eterno, aquilo que lemos nas Escrituras. E quando nós passamos por esse capítulo das Escrituras, onde fala de tantos homens e mulheres que desenvolveram sua fé numa profundidade inigualável. Que bom a gente poder meditar um pouco sobre a fé. Mas o que seria a fé no sentido bíblico da palavra? A fé, ela está de mãos dadas com a obediência. A obediência traz fortalecimento da fé. Quando nós praticamos a fé, lemos as Escrituras e começamos a obedecer a palavra, a fé começa a despontar e ser o estímulo que nós precisamos para cada dia. A fé desenvolve o amor, a prática da palavra. É interessante pensarmos que as Escrituras falam que os demônios creem, mas eles não obedecem. Então essa fé não é completa. Cada vez que nós dizemos que cremos, mas não vivemos de acordo com aquilo que cremos, não é uma fé profunda. O nosso vínculo de amor fortalece e dá o seu salto de fé quando nós obedecemos. Ela se fortalece pela obediência àquilo que o Senhor tem escrito para nós. 1 João 5:3. Quando nós nos aproximamos do Eterno, a palavra diz que aquele que se aproxima do Eterno precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que creem nele. Então, há uma recompensa para a fé, há uma recompensa para crermos desta forma, de forma prática. São tantas coisas que podem nos ajudar a crescer. Não estou falando de coisas que não são fáceis de atingir. Eu estou falando de coisas simples que podemos atingir. Quando falamos com o Eterno acerca da nossa vida, acerca das coisas que nos cercam, e vemos a sua mão agindo em favor daquele assunto em nossas vidas, podemos ter tantas respostas de oração de fé, de comunicação e relacionamento com o Eterno, com o Deus Pai, como a fé. É algo impressionante. Jesus, quando esteve na terra,
Ele ensinou isso de forma maravilhosa. E ele mostrou que é possível o homem viver pela fé. Então eu queria encorajar você a nesse dia, a nesse momento que a gente está entrando nesse capítulo, a sua fé ser reanimada, ser fortalecida. E quando nós pensamos em estar próximo do Senhor, a gente possa estar com a nossa fé exercitada em coisas pequenas, em coisas grandes também. Mas a fé, ela é o que nos impulsiona a praticar a palavra. Então, quando nós olhamos as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que todos aqueles que agradaram o Senhor, agradaram porque praticavam aquilo que criam. Então, uma definição de fé. Fé vem por crer, e crer pela palavra. É a palavra que me estimula a fé. Então, o fundamento das coisas que eu espero é a palavra daquilo que saiu da boca do Eterno. Conhecer a vontade do Pai é crer na palavra que Ele liberou a nós e praticarmos e andarmos no entendimento dessa fé, no entendimento de crer nessa palavra. Então não tem como eu dizer eu creio se eu não obedeço. A fé é completa, ela é composta de fé e obediência. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Se bem fizeras, quando o Eterno fala com Caim, ele disse, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Sobre o desejo de desobedecer, nós devemos dominar. Então, nós vemos que um ofereceu oferta e outro também. Só que aquele que não ofereceu por obediência, não alcançou o favor do Senhor. Mas aquele que foi em obediência, em alegria, em amor, ele teve da parte do Eterno a aceitação de sua ação. Abel, pela sua ação de fé, ofereceu um sacrifício mais excelente ao Senhor. Assim é conhecer a vontade do Eterno, crer e proceder em conformidade com aquilo que eu creio. Por exemplo, se eu creio que o Senhor vai responder a minha necessidade naquilo que eu conversei com Ele, e isso vai fazer com que Ele vai atender aquela oração, vai atender aquele desejo. Aquele desejo tem que estar em conformidade com a palavra. Jamais eu posso esperar que o Eterno responda a um desejo, a um anseio do meu coração, no qual a palavra não combina com aquele desejo. Então era isso que Caim tentou fazer. Ele tentou ludibriar a vontade de Deus. E o Senhor disse, não, você precisa fazer do jeito certo, em obediência. Então eu queria estimular você a ter uma fé dessa maneira, de se achegar ao Senhor, confiante que o que Ele falou, Ele vai fazer. Nós vemos Noé também, em Gênesis 6:9-22. Então disse Noé, o fim de toda a carne é vindo perante. O Senhor disse a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e fará compartimentos na arca de betume por dentro e por fora, com betume. Então Noé, ele creu naquilo que o Eterno mandou ele fazer. Imagine, ele não entendia o que era um barco, porque não existia antes dele nada semelhante. Mas ele obedeceu naquilo que o Senhor falou.
Então eu queria desafiar você nesse dia. Creia sempre no Senhor, creia sempre na sua palavra e viva em fé e viva em crer naquilo que saiu da boca do Eterno. E assim nós alcançaremos corações sábios perante o Senhor. Que a tua fé seja fortalecida e a tua obediência seja experimentada nesses dias que se seguem. Seja muito abençoado. Amém e amém.